Bom dia, meus amigos. Eu sou a Dica do Reset Graça. Estou lendo com vocês o livro Fé, do Reinhard Hitler. Hoje, então, seguimos no capítulo 1, a importância da fé. Desejo compartilhar com você algumas citações de grandes homens de Deus. Amo estudar a vida desses homens de fé. Smith Wigglesworth, por exemplo, era um simples homem da Inglaterra, mas um incrível homem de fé. De acordo com minha pesquisa, ele levantou até a esposa dos mortos. Um dia, Smith estava caminhando pelas ruas de São Francisco quando as pessoas ouviram que ele estava chegando, abriram as portas de suas casas e trouxeram os enfermos para a calçada. Cada pessoa pelo qual passou naquele dia foi curada. Smith foi um incrível homem de fé e poder. Recomendo que você estude um pouco de sua biografia. Ele foi chamado de apóstolo da fé e disse o seguinte: não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, sou movido apenas pelo que creio. Outro grande homem de Deus foi George Miller, que fundou 117 escolas e proporcionou educação para mais de 120 mil crianças, muitas delas órfãos que ele abrigava em suas instituições. Ele nunca pediu um centavo a ninguém e pela fé levantou milhares de dólares e também foi um homem de Deus incrível. Miller afirmou: alegremente dediquei toda a minha vida a exemplificar o quanto podemos realizar por meio da oração e da fé. Em outras palavras, ele dedicou sua vida inteira a um único propósito: mostrar o que pode ser feito com a fé e a oração. E Miller realmente viveu dessa forma. Ele também disse: o início da ansiedade é o fim da fé, ao passo que o começo da fé verdadeira é o fim da ansiedade. Fé e preocupações não podem coexistir no mesmo coração. É impossível que essas duas coisas habitem no mesmo lugar. Outro homem inspirado por Deus foi Andrew Murray. Todos os cristãos deveriam ler seus escritos, verdadeiros clássicos de vidas cristãs. Ele escreveu muitos livros maravilhosos e afirmou: a fé espera de Deus o que vai além da expectativa. A fé não se move no reino da possibilidade. Ao contrário, ela começa quando as impossibilidades têm início. Enquanto você puder fazer algo acontecer na sua força, a fé não é necessária. Crer que alguma coisa perfeitamente possível irá acontecer não é ter fé. A fé opera somente naquilo que é humanamente impossível. Andrew Murray também disse: a fé espera de Deus o que está além de toda a nossa expectativa. Dois irmãos, John e Charles Wesley, foram grandes líderes e gigantes espirituais no movimento metodista na Grã-Bretanha. Charles Wesley disse certa vez: fé, poderosa fé, vê a promessa e olha apenas para Deus, ri das impossibilidades e clama, assim será feito. Essa fé poderosa que Charles Wesley fala é focada apenas em Deus e nas suas promessas, rindo daquilo que parece impossível. De fato, nunca veremos o sobrenatural sem fé. Muitas pessoas querem ver milagres, porém, sem fé, eles não acontecerão. A Bíblia diz que nós profetizamos pela fé e que tudo o que fazemos sem fé é pecado. Vê Romanos 14, 23. Martin Luther King Jr. afirmou: a fé dá o primeiro passo mesmo quando não vemos o fim da escadaria. Portanto, se você não vê a escada toda e não sabe para onde ela vai, a fé começa a andar. A Bíblia chama Abraão do pai da fé. Ele é nosso pai espiritual. Mas o que aconteceu com ele para receber esse título? Deus lhe disse: Abraão, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mas Deus, para onde estamos indo? Não vou lhe dizer agora, diz Deus. Mas se queres que eu vá, preciso saber para onde estou indo. Faça as malas e eu lhe mostrarei. Mas em que direção? Faça as malas, desmonte a sua tenda, comece a caminhar e eu lhe mostrarei. Isso é fé. A fé dá o primeiro passo quando ainda não vemos o fim da escada. Minha família e eu nunca quisemos morar nos Estados Unidos. Hoje, a maioria das pessoas que vêm para cá quer viver aqui, mas nós nunca quisemos. Se você já esteve na Áustria, não vai querer morar nos Estados Unidos, pois a Áustria é um país lindo. Contudo, no meio da noite, à 1h30 da manhã, no dia 1º de janeiro de 2004, Deus falou comigo: este ano, quero que você se mude para os Estados Unidos. Essa direção me pegou de surpresa, pois era a última coisa que eu queria fazer. Minha esposa é norte-americana, mas ela não queria voltar a viver nos Estados Unidos. Então, me vi diante de um problema. Deus havia me dito
que eu deveria mudar para os Estados Unidos. Mas tinha uma esposa que não queria morar lá e eu não queria ir sozinho. Portanto, orei todos os dias. Deus, sempre lhe obedecerei, mas Debbie não quer ir. Ela é minha esposa, mas também é sua filha, e é o dever do pai falar com suas meninas. Então, o Senhor agora precisa falar com a sua filha, e então mudaremos para os Estados Unidos. E esperei pacientemente. Não proferi uma palavra, apenas fiz a mesma oração todos os dias. 4 meses mais tarde, minha esposa estava lendo um livro cristão quando veio até mim e disse: precisamos mudar para os Estados Unidos. Sei que temos que ir para lá. Deus quer que vivamos na América. Amor, vamos nos mudar este ano, eu disse. Não brinque comigo, estou falando sério, ela disse. Sim, tenho orado desde o 1º dia de janeiro e estamos nos mudando. Então, fizemos todos os planos. Não tínhamos dinheiro nem para as passagens aéreas para nós e nossos 2 filhos. Éramos missionários e plantadores de igrejas. Por isso, o dinheiro que tínhamos era investido na implantação de novas igrejas. Não tínhamos casa própria ou apartamento. Tínhamos um carro usado e o nosso bem mais precioso era nosso cão. Mesmo assim, começamos os preparativos. Deus nos disse para qual cidade deveríamos nos mudar e qual igreja faríamos parte. Fiz minha inscrição para tentar o visto definitivo como marido de uma norte-americana, o Green Card, enquanto as pessoas me diziam para não me empolgar, pois seria impossível conseguirmos esse tipo de visto. Enquanto isso, eu dizia, nada é impossível para aqueles que creem. Se Deus quer que eu vá, eu vou. Fiz minha solicitação de Green Card em abril. Já havia comprado a passagem para ir aos Estados Unidos em julho, para pregar, e à medida que preenchíamos toda aquela papelada, a senhora da embaixada nos disse que se quiséssemos pegar o visto, precisaríamos ter determinada quantia de dinheiro, que por sinal era alta e não tínhamos. Deb e eu temos a seguinte política no nosso casamento: nunca pedir dinheiro a ninguém, ainda que não tenhamos nada, não pediremos. Apenas oraremos e acreditamos em Deus para nossa provisão. A senhora da embaixada continuou: se você não tem essa quantia, será impossível seguir com o processo. Eu respondi que mesmo assim queria continuar e dar entrada nos documentos. Depois ela acrescentou: você precisa saber que não pode viajar para os Estados Unidos até o final do processo de solicitação do Green Card, que acontecerá apenas daqui a alguns meses. Caso contrário, você não conseguirá o visto. Eu respondi àquela senhora: já agendamos nossos voos. Vou para os Estados Unidos para pregar em julho. Você precisa cancelar o voo ou cancelar a solicitação, ela afirmou. Minha esposa me olhou, tentando imaginar o que eu faria. Sorri para aquela senhora e continuei: não vamos mudar a nossa viagem, tampouco retiraremos a solicitação. Foi exatamente isso que eu disse à funcionária e em meu coração pensei: tudo é possível àquele que crê, tudo. Foi isso que Jesus disse, e ele é mais esperto e maior que a embaixada dos Estados Unidos. Portanto, continuamos com a solicitação do Green Card. No dia 10 de agosto, tive de retornar à embaixada para a entrevista com um dos oficiais. Minha esposa Debbie me disse que eu realmente precisaria orar, porque eles me fariam muitas perguntas e eu deveria estar bem preparado. Respondi à minha esposa: não vou orar e também não vou estudar para a entrevista, pois Jesus disse que eu não deveria me preocupar com o que dizer quando me apresentasse diante do governo, pois o Espírito Santo me dirá o que dizer. Eu havia decidido apenas acreditar nas palavras de Jesus. Então, no dia da entrevista, fui à embaixada. Quando cheguei, a entrevistadora olhou para mim e disse: então, você quer ir para a América? Sim, senhora, respondi. Ela me perguntou por que eu queria ir, mas eu não consegui pensar em nada. Minha mente deu um branco. A única coisa que saiu da minha boca foi: minha esposa quer ir, meus filhos também e eu quero ir. Ela olhou para mim e disse: você quer mudar de ares, não é? Acho que sim, respondi. Então ela continuou: há quantos anos você está casado? Há 18 anos, eu disse. Ela olhou para minha papelada e disse: seu aniversário foi há 2 dias. Você gostaria de ganhar o Green Card como presente de aniversário? Olhei para ela e disse: desculpe, o que você disse? Você me ouviu, disse ela. Sente-se feliz. Feliz aniversário e bem-vindo aos Estados Unidos da América. Essa foi a entrevista, nada mais. Saí da embaixada, liguei para minha esposa e disse: amor, peguei o Green Card.
Como assim? Ela perguntou. Estou com o papel na minha mão. Isso é impossível. Nada é impossível para aqueles que creem. Como você viu, a fé sempre dá o primeiro passo, mesmo quando não vemos para onde estamos indo. Nessa época, nós morávamos na Áustria. Tenho muitos amigos e sou conhecido por muitos cristãos do país porque plantamos muitas igrejas e, pela graça de Deus, fizemos grandes coisas pelo reino ali. E muitos dos meus amigos cristãos maravilhosos começaram a me dizer coisas como: ouvi dizer que você está de mudança para os Estados Unidos. É verdade? Sim, é verdade. O que vocês farão quando chegar lá? Eles estavam preocupados porque nossos filhos tinham 14 e 16 na época. Não sei. O que você quer dizer? Como não sabe? Não sei. Deus me disse para eu ir e estou indo. Você é louco. Sim, tenho orgulho disso. Se você estudar a Bíblia, verá que todos aqueles que andaram pela fé e viram o poder sobrenatural de Deus aparentavam ser loucos. Como você vai ver quando chegar lá? Perguntavam. Não sei. Como você vai alimentar sua família? Não sei. O que você vai fazer quando chegar no aeroporto? Vou dizer, Deus, estou aqui, para onde irei agora? Qual é o próximo passo? Você é maluco e irresponsável, tem esposa e 2 filhos e não pode fazer umas coisas dessas. As pessoas disseram. Claro que posso, sou filho de Abraão, a quem Deus disse, vá, quando fores mostrarei o caminho para onde deve ir. Então, assim como ele, estou indo, o Senhor me mostrará aonde ir. Você vai postular numa igreja lá? Não sei. O que você fará? Não sei, mas estou indo. De fato, Deus começou a trabalhar e a mover as coisas enquanto nós preparávamos para partir. Durante esse período de preparação, fizemos uma reunião evangelística em um parque em Viena e uma mulher chamou minha atenção. Sei que quando algumas coisas chamam minha atenção, isso provém do Espírito Santo. Nunca havia visto aquela mulher, mas caminhei naquela direção e comecei a conversar com ela. Ela era uma missionária norte-americana que estava servindo ao Senhor ali em Viena. E, por coincidência, era da mesma cidadezinha dos Estados Unidos para a qual Deus nos disse que deveríamos nos mudar. Apenas 4.000 pessoas viviam naquela cidade, e ela era uma missionária da igreja sobre a qual Deus havia falado conosco e nos orientado a fazer parte. Deus começou a trabalhar em nós também. 3 dias antes de pegar o avião, não tinha a mínima ideia de como viveríamos nos Estados Unidos e como o Senhor nos sustentaria ali. Já tínhamos as passagens e vendi meu carro a um ótimo preço para o meu melhor amigo. Dissemos às pessoas da igreja que viessem ao nosso apartamento e pegassem tudo o que elas quisessem, pois estávamos indo para os Estados Unidos e as únicas coisas que poderíamos levar eram 2 malas cada. Assim, quando chegamos naquele país, tínhamos apenas 2 malas cada um e 2 caixas pequenas com coisas importantes. Disse aos meus filhos para empacotarem tudo o que quisessem levar em 2 malas, pois o que não coubesse ficaria de fora e seria deixado para trás. Eu disse a eles, coloquem nessas 2 malas tudo o que for mais importante para vocês. Porém, minha esposa mais inteligente disse, precisamos levar roupas e não brinquedos. No fim, cada um ficou com as 2 malas e cada pessoa que vieram à casa levaram tudo. Nossos móveis, bicicletas, o cachorro, tudo se foi. Assim, 3 dias antes de nos mudarmos para os Estados Unidos, eu ainda não tinha ideia de como viveríamos lá e de onde viria o sustento para minha família, mas sabia que a fé dá o primeiro passo e ainda quando não vemos o fim do caminho. Foi então que, 3 dias antes de partirmos, um austríaco me telefonou. Ele era do interior de um estúdio de televisão cristã. Disse que ouvira que estávamos de mudança para os Estados Unidos e perguntou se eu precisava de um trabalho quando chegasse lá. Ele disse, Deus falou comigo e me disse para lhe dar um emprego. Que emprego é esse? Perguntei. Joyce Meyer pediu que fizéssemos a produção de seu programa de televisão para a Alemanha e Deus nos disse que você deveria ser o tradutor. Gostei da ideia, eu aceito. Quando chegamos aos Estados Unidos, pude ficar na minha casa, na casa que havíamos alugado, e apenas fazer a tradução dos programas de Joyce Meyer, sem ter de deixar minha família sozinha o dia todo em um novo país enquanto procurava emprego. Veja, a fé dá o primeiro passo e começa a caminhar quando ainda não vemos o que está por vir. À medida que a fé entra em ação, Deus começa a abrir as portas e abre o caminho onde parecia não haver nenhum. Muitas pessoas nunca viveram a experiência de ver as portas se abrindo à medida que avançam, pois continuam
esperando que Deus abra primeiro todas as portas, deixando tudo claro como água, em vez de lhe obedecer e dar passos de fé, crendo que ele abrirá caminhos onde parece não haver saída. O grande Santo Agostinho disse: fé é crer no invisível. A recompensa dessa fé é ver aquilo que você crê concretizado. Tenho pregado essa mensagem de fé por mais de 30 anos e eu sempre ouço as pessoas dizerem: Deus, mostra-me e eu acreditarei. Mas Deus diz: creia, então eu lhe mostrarei. A razão pela qual muitos cristãos nunca veem o poder sobrenatural de Deus em sua vida é porque esperam que eles lhe mostrem algo para que possam crer. Mas a fé não age dessa maneira. Primeiro, creia antes de ver com os olhos naturais. A recompensa da fé é a manifestação daquilo que cremos em nossa vida.